안녕하세요. 저는 안젤리나예요. 브라질 사람이에요. 학생 한국어를 공부해요. Oi, eu sou a Angelina, sou brasileira e sou estudante de coreano. E eu gosto de compartilhar coisas sobre o mundo asiático. Sobre doramas, sobre K-pop, sobre as curiosidades e sobre show. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, basta continuar aqui, se inscrever no canal, porque eu vou me empenhar para estar sempre aqui trazendo conteúdos novos para você. Hoje eu queria me apresentar e contar para vocês um pouquinho de mim. Então, primeiro eu queria falar que eu comecei a assistir dorama primeiro em 2016, porém eu não dei tanta atenção e eu nem lembro o primeiro dorama que eu assisti. Eu assisti e naquela época eu não consegui dar muita atenção porque eu tava estudando e aí eu achei legal, mas não, nossa, não super me cativou na época, até porque eu também não tava com tempo. Quando foi em 2018, que eu já tava com um pouco mais de tempo, já estava mais aliviada, eu comecei a assistir de novo. E na época, o primeiro dorama que eu assisti em 2018, que eu lembro que eu fiquei fissurada, foi um dorama chinês, que foi Jardim de Meteoros. Inclusive, foi aí que muitas pessoas começaram a assistir dorama também. Confesso que na época eu amei Jardim de Meteoros. Eu fiquei apaixonada. A irmã do Dom-si lá, Dom-si, ela dançou no casamento. Eu fiquei dias com aquela música na cabeça, ensaiando e dançando em casa, tá? Passei todo esse mico aí. Apaixonadíssima pelo dorama. Eu falava bem do dorama. Só depois que eu fui perceber que o dorama é totalmente tóxico. Porque assim, na minha cabeça, você levar uma marmitada, você se apaixonar pelo cara, é um pouquinho estranho, né? E não foi só qualquer marmitada, foi uma marmitada da cara. Ele levou uma voadora e saiu apaixonada. Eu não entendi muito, mas na época eu achei romântico aquele casal e hoje eu vejo que isso é muito problemático, principalmente porque eu acho que ele era muito narcisista e tóxico. Tem uma cena que ele para ela assim na parede, soca a parede e eu, cara, precisava disso, meu parceiro. Na época eu pensei isso, mas hoje eu penso, gente, que escroto. Mas enfim, esse foi o meu primeiro dorama. Ali eu comecei e não parei mais. Aí eu lembro que eu fui mais pro lado coreano do que o chinês. Hoje em dia eu também assisto muito chinês, mas confesso que muitos episódios me desanimam, porque eu gosto de coisas que não tem muita enrolação, que começa rápido e acaba rápido. Então, o ideal pra mim é 12 episódios. Tirando o Aprendendo a Lição, que pra mim poderia ter mais episódios, porque cada episódio foi mais satisfatório que o outro. E, gente, eu fiquei apaixonada naquele dorama. É aquele dorama que você vê a satisfação chegar tão rápido, porque normalmente a gente tá acostumado com o dorama, e aí naquele dorama a gente vê as pessoas sofrendo bullying só lá no final, que vai ter aquela resolução de a pessoa sofrer pelo bullying que ela causou. Mas em Aprendendo a Lição, não. Em Aprendendo a Lição é no episódio, se não é no primeiro, é no episódio seguinte, a pessoa já tá ali, o que, ó? Arrependida do que fez. Se não tá arrependida, pelo menos levou um cacete, porque ali o tanto que o pessoal apanha, é muito satisfatório. Quem não assistiu, por favor, volte, pode parar o vídeo e ir lá assistir, porque assim, ó, que dorama, meus amigos, que dorama. E a indicação de hoje já tá aqui, ó, nesse vídeo, Aprendendo a Lição. É um dorama fantástico, do início ao fim, e só tem 12 episódios. Que foi, eu devaguei agora, né, porque que eu entrei nesse tema foi por isso, porque dorama perfeito pra mim são com 12 episódios, mas há exceções, que nem Alquimia das Almas, eu amei primeira e segunda temporada, é meu dorama da vida. My Darish, primeira e segunda temporada, que doramas, gente. Eu, particularmente, hoje sou apaixonada em doramas de época. Mas, no começo, eu achava super chato. Eu ficava, gente, que coisa chata, eu nunca vou assistir isso. Aí veio a Alquimia das Almas e mudou totalmente o meu conceito. É o meu dorama favorito. Aí assisti My Darish. O que aconteceu? Virou um dos doramas favoritos da minha lista. Que aí entra em
Se a Vida Te Der Tangerinas, que não é de época, mas é um dos favoritos da minha vida também. E agora o mais recente, que é o favorito da minha vida, é A Gente Tenta. Então, assim, eu tô cada dia mais apaixonada por doramas que me puxem um pouquinho pra realidade. De época, eu já sou muito apaixonada hoje em dia. Mas os doramas hoje em dia, eu gosto de romance, mas os doramas que mais me pega hoje em dia são os doramas que me trazem um pouquinho de realidade. Principalmente de realidade que a gente vive. Ai, mas a gente não vive a realidade da Coreia. Não, a gente não vive a realidade da Coreia, mas a gente vive a mesma realidade de ter problemas, de se sentir mal, de se sentir insuficiente, de não conseguir corresponder ao que os outros esperam e se frustrar com isso. Então, eu particularmente agora, nesse momento, estou gostando de doramas mais assim. Então, Se a Gente Tenta foi um dorama que esse ano, pra mim, até agora, foi o melhor. Na minha opinião, que, diga-se de passagem, não é exemplo pra ninguém, mas assim, eu mudo toda hora de opinião. Mas por enquanto a minha opinião é essa, esse é o melhor do ano, pra mim. E eu espero até que ganhe um prêmio o ano que vem por esse dorama, porque esse dorama é incrível. E se vocês também não assistiram, A Gente Tenta, vai assistir. Eu sei que muita gente acha ele chato, porque ele é parado. Mas ele é tipo aquele dorama, não sei se quem tá aqui assistiu, mas Meu Diário para a Liberdade, Uma Dose Diária de Sol, Uma Seu Desconhecido. Oh, gente, esse tipo de dorama, gente, é de uma preciosidade, é de uma raridade, é de uma... Eu não tenho nem palavras pra descrever, mas assim, esses doramas me pegam muito, eu sou apaixonada. E tem um que as minhas amigas seguidoras do Instagram me indica muito, que é um que eu preciso assistir, que se eu não me engano o nome é My Mister. Preciso assistir esse, que eu tenho certeza que eu vou sofrer, porque é com a Yu, e a Yu normalmente sempre me faz sofrer. Então, é isso, eu acho que eu saí totalmente do rumo, assim, da minha conversa, mas o assunto era esse que eu queria falar com vocês hoje, me apresentar, e eu queria dizer que eu tô começando agora no YouTube e eu espero que vocês sigam e gostem do meu perfil. E é isso. Prazer, eu sou a Angelina. Angapsunida.